Oiê, tudo bem? Gente, é a primeira vez que eu faço um vídeo para o YouTube, então vamos encontrar o formato juntas. Tem um tempão que eu tenho vontade de estar aqui nessa plataforma, eu acredito muito. Eu acho que os conteúdos do YouTube, eles são conteúdos mais profundos, onde a gente pode conversar, aprofundar sobre temas de uma forma mais leve, sem a correria do Instagram. E eu acredito que quem está aqui também assistindo o vídeo está realmente imerso no que a gente está falando, podendo aproveitar. Então, enfim, a minha meta é um vídeo por semana, vamos ver se eu consigo cumprir com isso. Se você não me conhece, meu nome é Ângela Franca, eu sou casada, tenho 29 anos, casei com 25, é até um pouquinho do que eu vou falar no vídeo de hoje. E eu trabalho com organização de casamento, mas eu gosto muito da parte de harmonia estética, de identidade visual, conceito do casamento. Essa é verdadeiramente a minha praia. E também, para voltar um pouquinho, né, como que eu comecei com isso, eu trabalhei com organização de eventos internacionais, eu sou internacionalista, fiz relações internacionais. E quando eu fui casar, se você está fazendo um mini wedding, ou se você já participou de um mini wedding, que é um casamento de até 100 pessoas, que foi o meu foi bem mini mesmo, foram 25 convidados, você sabe que dá trabalho igual. E quando eu fui fazer o meu casamento, eu pensei, ninguém vai organizar, eu já organizei eventos muito maiores do que isso, então eu vou dar conta. E eu organizei o meu casamento. A única pequena diferença é que organizar um evento normal e organizar o seu casamento, o teu emocional está completamente mexido. E é aí que entra a necessidade de você ter, sim, instrução para poder tomar todas as decisões desse momento com muito mais sabedoria. Enfim, vamos para o vídeo de hoje. O primeiro tema que eu escolhi foi um tema que tocou muito o meu coração na época e é uma coisa que eu tenho vontade de falar sobre. Resisti muito em levar esse tema para o Instagram. Acabei conversando sobre isso por lá, mas foi um ponto de partida para eu vir aqui para o YouTube, que é um lugar onde eu acredito que esse tema realmente deva ser abordado, que é trocar ou não o nome, colocar o nome do marido ou não. E vamos lá. Como que eu começo? Eu queria muito colocar o nome do Gabriel, que é o Franca, trazer para o meu nome. Na minha casa, o nome que eu, meus irmãos, minha mãe usamos é o Mendes, que é o nome do meu pai. E foi uma coisa que sempre marcou a minha infância. Tem alguns motivos para isso, mas eu não vou me estender. Sempre achei muito bonito todo mundo usar o mesmo nome. Rafael Mendes, Ângela Mendes, Iracema Mendes, todo mundo. Eu sempre achei, eu tenho essa lembrança da minha infância de admirar isso, de trazer essa sensação de unidade. E eu queria isso para minha família. Mas, se você não sabe, antigamente, o motivo da mulher colocar o nome do homem era realmente uma questão de ser propriedade, de se tornar uma propriedade do homem. Tem diversas questões históricas envolvidas que eu acho que não vale a pena abordar aqui, porque ia ficar muito longo, né? No sentido, não vale a pena no sentido de não vale destrinchar, porque são questões legítimas e que eu respeito muito mulheres que não têm esse desejo, porque realmente são motivos legítimos para hoje muitas negarem. Entretanto, assim como eu acredito que outras mulheres também têm vontade. E eu quase não coloquei o nome do Gabriel justamente por esse julgamento externo de você vai botar o nome dele ou de ver muitas amigas negando e não colocando o nome. Mas isso abafaria um desejo meu, que era o desejo de colocar. E aí, o que cabe, o que eu acredito que cabe trazer aqui é o meu motivo, né? Você provavelmente, se for o seu desejo colocar, eu acho que cabe a você, acho não, com certeza cabe a você ter os seus motivos, vão ter as coisas que te construíram, o que foi te ensinado, o que vem de dentro das suas crenças e coisas assim, mas eu vou trazer os meus motivos aqui
e colocar na mesa, enfim, para trazer um pouco dessa reflexão. É uma conversa que eu gostaria de ter tido quando eu fui casar, para poder acalentar mais o meu coração na hora de fazer a escolha, até porque é uma escolha definitiva. No dia que você vai no cartório, vão te perguntar, vai ter alteração de nome? E aí, se você também não sabe, hoje em dia também é possível ele colocar o seu nome. Não é só mais a mulher que tem que colocar o nome do homem ou a mulher que pode colocar o nome do homem. Ele pode colocar o seu sobrenome caso ele queira, caso vocês queiram, tá? Bom, eu, Ângela, acredito muito em numerologia. Então, eu acredito que um nome tenha uma força energética, que um acento muda a energia do nome, que cada pessoa, cada ser humano escolheu o nome que queria exercer nessa vida antes de encarnar. Essas são as minhas crenças. Para além disso, eu e o Gabriel, nós temos planos, por exemplo, de sermos pais. Então, eu tomei a decisão de que eu queria que nós, como família, tivéssemos uma única energia de nome. Toda vez que você assina, para quem gosta de numerologia, coisas assim, quando você assina o seu nome, você está cravando ali uma energia em cima disso. Ou então, fala-se muito, né? Quando você chama uma pessoa, uma criança, de seu peste, seu peste, seu peste, a criança vai se tornando cada vez um pouco mais daquilo, porque ela vai criando uma identificação. E a mesma coisa é a questão do sobrenome. Eu entendo que eu me identificar como Franca gera cada vez mais, me torna cada vez mais um pouco do Gabriel. E ele se identificar comigo com o mesmo sobrenome que o dele também faz dele me reconhecer cada vez mais, um pouco mais, de como parte da família dele. E se você não acredita nisso, tá tudo bem. Esses foram os meus motivos. E aí, onde eu quero chegar com esse vídeo? Na verdade, antes disso, antes de chegar lá, eu quero contar uma coisa que aconteceu dias antes da gente ir para o cartório. Se eu não me engano, foram 2 dias antes, que me fez tomar a decisão de seguir. Eu acredito muito que o universo vai nos dando sinais e colocando ferramentas no nosso caminho para a gente se ligar quando a gente está atento, quando a gente não vive de uma forma completamente alienada, quando a gente está presente, vivendo realmente, observando as situações que nos acontecem, a gente toma decisões mais conscientes. E 2 dias antes, a mãe dele conversando comigo, a gente estava na antiga casa dele, né, na casa dela, e ela estava super emocionada com a semana do casamento, falando sobre o filho dela mais novo se casando, quanto que isso era importante, e falou também do divórcio entre ela e o pai dele. Os pais do Gabriel são separados, mas eles têm uma carta de divórcio onde eles se comprometeram em passar todas as datas comemorativas juntos até o mais novo fazer 18 anos. Quando eles se separaram, o Gabriel tinha 8 anos, ou seja, eles assinaram uma carta de divórcio que obrigava eles como família, até o Gabriel completar 18, independente do que acontecesse, passar as datas comemorativas juntos, para manter essa unidade, para fazer os meninos felizes, não sofrerem. O Gabriel tem mais um irmão, para cumprirem o papel deles como pais, que ela acreditava nisso, que o pai dele topou, e assim foi feito. E aí, nessa conversa, ela contou também o motivo dela não ter tirado o sobrenome do pai dele. E foi exatamente isso que eu falei para vocês. Ela acredita que o que foi construído nunca mais vai se dissolver, que não vai ter divórcio que faça com que ela deixe de ser mãe ou pai, ele deixe de ser pai, ou que um dia eles desfaçam isso que eles construíram como família. Justamente, ela acredita, as crenças dela são muito similares às minhas.
ela acredita que isso reverbera e que mesmo que em outra vida ela seja mãe de outras pessoas, ela nunca vai deixar de ser mãe do Gabriel e ela nunca vai deixar de ter sido esposa do pai deles. Então que nessa vida, para que eles pudessem o máximo possível fazer tudo de forma muito gradual, que não fosse dolorido e que independente de cada um seguir a sua vida para um lado, no sentido de relacionamento, que eles pudessem manter isso, essa família. E de fato, hoje o Gabriel tem 30 anos e eles são... ninguém acredita quando vê eles juntos. Eles ainda passam datas comemorativas, cada um tem o seu relacionamento e eles convivem super bem, eles trocam ideias, eles ainda têm imóveis da família juntos que resolveram manter porque não tinha por que se desfazer das coisas, mantiveram as coisas juntas. Quando eles precisam resolver alguma coisa, eles sentam, conversam e tomam as decisões. E tudo isso me tocou muito e foi nesse momento que eu tomei a decisão de que, na verdade, eu já estava decidida. Só que por influência, quando eu fui falando que eu ia trocar o nome para alguma amiga, alguma coisa assim, eu sentia um olhar de reprovação. E eu já estava muito mexida com o casamento, eu vou deixar essa pauta para um outro vídeo, que era o seguinte: por eu ter casado cedo, eu também senti muito julgamento das pessoas. Eu casei com 25 anos. Eu sei que algumas cidades do interior pode ser mais comum isso, mas aqui no Rio, São Paulo, 25 anos para casar é uma idade muito nova. Então eu senti esse julgamento e eu já estava mexida com isso, né? Eu contei para algumas pessoas da família, tia, nossa, vai casar, parecia que eu estava, sei lá, cometendo um crime, alguma coisa assim. Eu imagino até mulheres que ficaram grávidas cedo, como que esse julgamento acabou de alguma forma afetando. Eu não queria mais esse julgamento a respeito do nome que eu estava escolhendo. Então eu fiquei resistindo, confesso que pensei até o final em não colocar o nome dele, eu me sentia meio ET assim, e ia ser uma coisa que eu me arrependeria com certeza para sempre. Eu tenho muita tranquilidade de ter escolhido o nome dele, fico feliz com a possibilidade de um dia eu, meus filhos e ele nos chamarmos, termos o mesmo sobrenome. E quanto à questão da documentação, gente, não teve mistério nenhum. Eu tive que trocar o passaporte, eu tive que trocar a identidade, mas hoje em dia é tudo muito tranquilo. É você pegar as suas certidões, pegar a certidão de casamento. Aqui eu fui no Detran do Rio, fui lá, levei tudo, depois voltei para buscar e acabou. Depois foi o passaporte, fui na Polícia Federal, fiz a mesma coisa, o trâmite é super fácil. Eu não concordo quando as pessoas falam que dá muito trabalho, todos os cartões de crédito. Os meus cartões, eu tenho um cartão que está com o meu nome de solteira até hoje, que não faz diferença, porque o cartão continua funcionando. Então eu não vi essa burocracia toda que as pessoas falam. Respeito quem não quer trocar o nome, mais uma vez, é super legítimo o motivo e às vezes você simplesmente não tem vontade. Mas eu tinha vontade e quase não fiz pelo julgamento alheio. Então eu trouxe esse vídeo porque eu acho que eu queria ter escutado isso lá atrás. Essa permissão de se você tem vontade, faz. Se faz sentido para você, faz. O importante é que todos tenhamos acesso à informação, que todas as mulheres tenham acesso à informação, que entendam de onde veio, para onde vai, quais são as questões históricas que nos trazem até aqui como mulheres. Mas uma vez que a gente tem acesso a essas informações e ainda assim você quer seguir dessa forma, é um direito seu. Eu sou super feliz de ter trocado de nome e já uso ele, já assino. No início até continuava assinando Ângela Mendes, mas hoje é Ângela Franca para todos os lados. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Te convido a conhecer a minha plataforma, que é a Academia da Noiva. Entra lá no meu Instagram, no link da bio, você consegue ver os produtos. A plataforma é maravilhosa, é um lugar especialmente feito para noivas. Beijo e até o próximo vídeo.